Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O SNS afunda-se e não parece haver dinheiro capaz de o salvar. Não há política de saúde que aguente. Não há, ou melhor, não há saúde que aguente. Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um remendo a fazer acolá. O Presidente da República divulgou finalmente as suas reflexões sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde e deixou implícita na sua declaração um quadro negro com o desnorte da política da saúde. A gravidade do problema, afirmou, exige um pacto de regime. Faz sentido. Ano após ano, a qualidade dos serviços de saúde degrada-se. Os portugueses assistem preocupados à lenta, mas imparável queda do SNS, que aprenderam a defender e que é essencial para as suas vidas. Perceberam que nos últimos anos o problema tem sido empurrado com a barriga, quando todos os diagnósticos e todas as soluções apontam para a urgência de mudanças estruturais. Um problema tão grave que o P24 retoma-o neste episódio. Como sempre, o alarme surge com mortes difíceis de perceber, de nascimentos em ambulâncias ou, ainda com mais frequência, com questões relacionadas com o dinheiro. Mas dinheiro não tem faltado. Na última década, a despesa com a SNS cresceu 72% e já vai em mais de 17 mil milhões de euros por ano. No mesmo espaço de tempo, o número de trabalhadores da saúde aumentou de 118 mil em 2015 para 150 mil em dezembro de 2024. E em resposta às queixas legítimas dos médicos, os seus salários subiram de 3,5 vezes o salário mínimo para 3,9 vezes. E note-se, o salário mínimo foi aumentando muito acima da inflação. O reforço dos gastos públicos melhorou o desempenho do SNS. Fazem-se mais consultas ou intervenções cirúrgicas. Mas o envelhecimento e o aumento da população absorveram essas melhorias. E pelo meio, há um dado perturbador revelado pelo Observatório da Despesa em Saúde. O número médio de serviços prestados por trabalhador passou de aproximadamente 516 em 2015 para 385 em 2024, uma redução de 25,4%. O que está a acontecer no SNS? E como recuperar a sua qualidade? É uma questão de mais dinheiro ou, como sugere a Ministra da Saúde, não basta bater no peito e dizer que é preciso mais e mais dinheiro? Oportunidade para uma conversa com o professor Pedro Pitei Bagos, professor na nova SBE e um dos mais reputados especialistas portugueses na área da economia de saúde. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva, professor, muito obrigado por vir ao P24. Os problemas do SNS estão de novo na crista da atualidade e uma vez mais discutem-se na ótica do dinheiro, ou o que há ou essencialmente o que falta. Como primeira reflexão, acha que o maior problema é mesmo um problema financeiro ou orçamental, ou pelo contrário, o problema está na forma como se gerem os recursos atualmente disponíveis? Obrigado por me receberem também aqui mais uma vez. Respondendo diretamente, o problema está nas duas coisas ao mesmo tempo. São dois problemas que se mutuamente reforçam. Por um lado, a falta de dinheiro que é dada à partida, porque depois, no final do ano, como há sempre reforços de verbas, acaba por haver mais dinheiro. Mas o facto de se dar pouco dinheiro à partida faz com que haja menor capacidade de gestão. E repare, se um gestor souber que vai ter um resultado negativo, mesmo numa unidade local de saúde, de menos 100 milhões, terem de resultado negativo de menos 100 milhões ou de menos 90 milhões, para ele é igual. Portanto, o esforço que vai pôr é pequeno. E, portanto, era muito mais importante, neste momento, dar o dinheiro certo, embora nós tenhamos discutido bem o que é o dinheiro certo. Exato. Mas evitar estes reforços e depois ser exigentes com a gestão. Se nós, à partida, sabemos que se está a dar dinheiro que não vai ser suficiente, também não se pode ser exigente com a gestão. Daí que os dois problemas estejam ligados e se reforcem mutuamente quando estão negativamente ligados. Mas, de qualquer forma, pessoal, nos últimos 10 anos houve um reforço significativo das verbas para o SNS. Um estudo recente do ISEG falava, portanto, de um acréscimo da dotação orçamental para a saúde, um acréscimo de 72% em termos nominais, 45% em termos reais. Sim, tem sido um aumento grande e também tem aumentado aquilo que o SNS vai fazendo. Agora, a questão é saber se neste momento nós conseguimos dizer que não é só o volume que é dado globalmente, mas a maneira como ela é dada que faz influência. É possível que seja natural daqui a uns tempos, se conseguirmos melhorar a gestão, dar menos dinheiro desde que se dê toda à cabeça. Esta lógica de dar parcelarmente, de tomem esta parte inicial, um orçamento que vai chegando para a maior parte do ano, mas que depois, em dezembro,
não chegará e, portanto, em novembro podemos passar a ter reforços porque, entanto, se acumularam dívidas. É isso que cria o problema de gestão. Portanto, não é só o volume total que se dá, é também a forma como se dá que faz diferença. E aqui nós pusemos já muito dinheiro, mas como continuamos a pôr de uma forma que sustenta continuar a aumentar essa despesa, sem melhorar necessariamente a gestão, continuamos a ter esse efeito. Daí que sim, temos as duas coisas. Temos muito dinheiro e continuamos a ter um problema de gestão associado com a forma como estamos a dar esse dinheiro. Portanto, neste momento... Isso, de alguma forma, já responde a uma outra pergunta que eu tinha aqui para lhe colocar, que é a seguinte: na análise que fez ao Orçamento de 2026, juntamente com Carolina Santos, deixavam a pergunta: orçamento para a saúde, ficção ou ambição? Portanto, serão as duas coisas, antevejo eu. Sim, quando nós escrevemos esse título, estávamos ainda à espera de ver a nota explicativa de apoio ao orçamento para perceber melhor os números que lá estão. Algo que nos causa alguma perplexidade é o facto de se prever, quer para 2025, quer para 2026, um saldo orçamental na área da saúde, sabendo que está sempre a queixar que falta dinheiro, e que esse saldo orçamental é obtido à conta de receitas próprias que não são explicadas qual é a sua origem. Dado que temos até este momento uma execução orçamental na área da saúde bastante negativa, não é muito fácil compreender onde é que vão estar as receitas que até ao final do ano vão transformar um valor negativo em ótica de caixa neste momento num valor positivo de saldo orçamental no futuro. Eu sei que a ótica orçamental tem a parte da ótica de caixa e a ótica de contas nacionais, mas de algum momento elas têm que ter alguma consonância e neste momento não vemos como é que isso é possível, como é que vai ser possível compatibilizar. Daí que neste momento, embora me pareça que é correta a ambição de querer uma melhor gestão, eu acho que temos uma certa ficção sobre o que é o saldo orçamental da área da saúde. E neste momento provavelmente inclino mais para a parte da ficção nessa componente do que para a parte da ambição. E nessa dimensão, chamamos assim, ficcional, entra a redução, o corte de cerca de 800 milhões na aquisição de bens e serviços, que tem estado a ser tão faladas nos últimos dias? De alguma forma, sim. Porque, mais uma vez, a nota explicativa, que na verdade é uma nota descritiva de quadros, não acaba por não explicar muito. Eu estava a esperar que a nota explicativa desse alguma clarificação sobre como obter esses 10% de poupança. Ora, de alguma forma, alguma existirá, quanto mais não seja, pelo reforço de pessoas contratadas para o quadro do Serviço Nacional de Saúde, que implica um menor recurso a tarefeiros. E, portanto, aí é uma substituição, aumenta num lado na parte de despesas com pessoal, diminui na parte de serviços, portanto, diminuiria nessa rubrica. Só que isso provavelmente não é suficiente. O que significa que se tem também a tal ambição de aumentar a atividade do Serviço Nacional de Saúde, só conseguiremos ter essa redução de 10% se houver uma diminuição de preços. Isto é, se os preços baixarem em média, seja por forçar uma renegociação para preços mais baixos, seja por optar por soluções, por exemplo, medicamentos, poderá ser possível em alguns casos, por medicamentos de preço mais barato e que tenham o mesmo efeito terapêutico. Agora, que é uma ambição bastante exigente, sim, vai exigir medidas importantes para fazer isso e é difícil pensar, sem mais explicações, como é que vai ser possível obter uma poupança daquela magnitude. E, portanto, eu neste momento classifico a meio caminho entre a ambição e a ficção. Tem um certo elemento de ficção, tem alguma ambição que me parece correta. Mas, de qualquer forma, politicamente e até do ponto de vista, portanto, do uso criterioso dos recursos públicos, faz sentido, portanto, colocar de alguma forma uma limitação a este crescimento que todos os anos há nos gastos públicos com a saúde, reforçando lá está, portanto, essa exigência, portanto, na eficiência, na qualidade de gestão, etc, etc. Descontando esse problema, esse paradoxo que o professor aqui já referiu, ou seja, de não se prevendo antecipadamente, portanto, uma dotação orçamental correta, portanto, o que leva as pessoas, portanto, a não acreditar naquele orçamento que têm e a não serem criteriosos na sua gestão, portanto, para que, digamos assim, este controle, este maior controle na execução das despesas possa acontecer, é preciso mudar o modelo de gestão que nós temos no SNS? Ou seja, uma revisão estrutural? É preciso, neste momento, pelo menos alguma clarificação importante. Nós temos, na gestão de topo do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que às vezes denomina uma salada burocrática. Porque temos a ACSS, temos a SPMS, com a parte informática, temos a Direção Executiva, que também reconheceu recentemente alguns reparos do próprio Presidente da República. E é preciso clarificar quem é que tem que responsabilidade e o que faz. Neste momento é importante que seja claro qual é a entidade que tem que acompanhar a execução financeira por parte das unidades locais de saúde, e acompanhar significa perceber que quando há deslizar de despesa, se é um deslizar de despesa que é justificado pela atividade realizada ou se tem alguma coisa mais aí que possa ser afinada em termos de gestão, e portanto é preciso saber-se quem é que acompanha com cuidado o que está a ser feito. E sim, nesse caso é preciso uma clarificação neste momento de quem é que faz isso.
Ou seja, a revelação do Presidente da República, que abordava um modelo que está, nas palavras dele, no meio da ponte, entre uma direção executiva criada no governo anterior e esvaziada, mas não extinta, e os serviços do próprio Ministério. Portanto, isto é o professor, portanto, subscreve a visão do Presidente da República e considera que isto é um problema que merece ou tem que ser clarificado. Sim, concordo completamente com o Presidente da República nesse particular aspecto. Noutros não terei tanta concordância, mas deste sim tem claramente, até porque desde o nascimento da direção executiva, que se usou muito na parte legal dos seus estatutos e da sua orgânica, a palavra articulação com a CSS em particular, que é algo que desresponsabiliza ambos os lados. Não é claro quem é que tem a responsabilidade de conduzir determinados assuntos. E isso é importante clarificar quem é que manda, no fundo. Não só quem manda, só quem é que é responsabilizável perante o poder político e perante a população por fazer algumas áreas andar ou que funcionarem melhor. E essa falta de articulação acaba por não ter responsabilização. Se eles não se articularem, de quem é que é a culpa? Não sabemos. E, portanto, é preferível ter não articulação, mas uma definição clara de quem é que tem a responsabilidade de conduzir determinado assunto. E essa da clarificação que eu acho que falta, julgo que é por isso que o Presidente da República diz que está a meio da ponte, porque no fundo não se sabe quem é que tem responsabilidade. Uhum. Um outro dado da análise que eu já aqui citei, que subscreveu com a professora Carolina Santos, referia uma quebra de 25,4% no número médio de serviços prestado por cada trabalhador do SNS, isto nos últimos 10 anos. O que é que isto significa? As pessoas do SNS estão a produzir menos, estão a responder menos àquilo que são as necessidades? Como é que a gente há de interpretar este dado? Ok, vamos interpretar da seguinte forma. Nós temos vindo a aumentar o número de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E isso é um dado estatístico. O que isso significa, esse nosso número, é que, conforme estamos a fazer esse aumento, o contributo adicional que essas pessoas contratadas trazem para resolver mais casos tem sido sucessivamente menor. E isso faz com que esta ideia de produtividade média seja descendente, esteja a decrescer. Porque, no fundo, o contributo adicional que cada um traz é menos do que, em média, aqueles que já lá estão a fazer. E, portanto, lá temos também aqui um problema de organização. Temos mais gente, mas não é que os que entram não encontram as condições para serem tão produtivos, terem tanta capacidade de resolução de casos, de ver pessoas, de decidir, com os que já lá estavam. E, portanto, temos um problema de redução da produtividade média, mesmo que se esteja a produzir mais, porque o aumento do número de pessoas tem sido mais acelerado do que o aumento da capacidade de resolução de problemas por parte do SNS. Lá está, professor, pergunto-lhe, isso remete-nos outra vez para um critério de gestão. Completamente. Esta é uma questão de gestão e de perceber o que é que se faz. E nós, provavelmente, neste momento, devíamos no Serviço Nacional de Saúde, ter um exercício sério de perceber onde é que está o desperdício do sistema. Eu não gosto muito da palavra desperdício porque engloba muitas coisas, mas perceber onde é que se está a utilizar mal os recursos e os fundos disponíveis. Não é que às vezes aparece como revisão de despesa pública nas contas orçamentais, tem que ser algo muito mais amplo do que isso, tem que ser realmente alguma reorganização. A meu ver, essa reorganização, esse pensamento, deveria caber à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Mas como está nesse meio de ponte, acaba por não ter, se calhar, o tempo e a capacidade de fazer essa reorganização. E, portanto, o estar no meio da ponte, a direção executiva, é também inibidora de atuar em alguns destes aspectos que nós precisaríamos para voltar a ter uma produtividade maior. Nós, em geral, temos bons resultados de saúde em Portugal. A questão é, os recursos que estamos a colocar a mais não estão a ter o mesmo resultado do que aqueles que tínhamos antes. E, portanto, contratar mais médicos e mais enfermeiros está a ter menos efeitos do que teve antes. O professor acredita que um pacto de regime pode criar condições para acudir a todos estes desafios que tivemos aqui em elencar e muitos outros que não couberam na nossa conversa, ou mais do que palavras e de grandes desígnios fazem falta decisões racionais que envolvam muitas vezes microdecisões? Temos as duas coisas. A parte do pacto de regime é aquele elemento em que eu eventualmente discordo do Presidente da República e de muitas outras pessoas, porque a ideia de pacto de regime, se remeter para uma lista de compras de coisas, provavelmente será ineficaz e poderá ter incoerências entre si. Se estivermos a falar de pacto de regime numa visão estratégica de longo prazo para o Serviço Nacional de Saúde, eu creio que até certo ponto ela já existe. O Serviço Nacional de Saúde é dito por todos os principais partidos ser o eixo central do sistema de saúde português. E, portanto, nesse sentido, eu não sinto a necessidade do pacto de regime. Agora, que é preciso mudar alguns enquadramentos para que as decisões tomadas em cada uma das unidades locais de saúde, que é a nossa base de organização neste momento, possa corresponder aos anseios da população, com um uso mais criterioso dos recursos que são colocados à sua disposição, sim. Até admitindo que diferentes unidades locais de saúde possam ter soluções diferentes. Nós não podemos pedir que uma unidade local de saúde numa zona de maior dispersão geográfica da população, por exemplo, em Trás-os-Montes,
que tem a mesma organização, exatamente a mesma organização e a mesma forma de financiamento, tem uma unidade local de saúde no centro de Lisboa, no centro do Porto, com um hospital universitário. Portanto, nós temos que reconhecer essa diversidade e permitir que a organização do Serviço Nacional de Saúde com flexibilidade esses aspectos. E isso precisa de ser pensado. Mais uma vez, eu acho que isso remete para o papel da direção executiva. Se por pacto de regime entendermos que aceitamos a ideia de flexibilidade nas unidades locais de saúde, então muito bem. Se o pacto de regime fosse vamos ditar exatamente o que é que cada uma tem que ser e que fica escrito na pedra porque fazemos um pacto de regime para 10 anos, parecia-me excessivo e provavelmente errado. Nós precisamos ter também alguma flexibilidade de funcionamento. Muito bem, professor, muito obrigado por esta nossa conversa, muito obrigado por ter vindo ao P24, foi um prazer como sempre tê-lo aqui connosco. Até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer. A gente conseguiu, através de mecanismos de comando e controle, mas também de instrumentos econômicos, fazer uma redução do desmatamento em 46% nos primeiros 2 anos agora do governo do presidente Lula. A poucos dias do arranque da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima em Belém do Pará, o Brasil tem boas notícias sobre a travagem da destruição da Amazónia, a maior e mais rica floresta tropical do mundo. Nesta entrevista a uma televisão alemã que acabámos de ouvir, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, dava conta da reversão da tendência do governo de Bolsonaro nos primeiros 2 anos de mandato de Lula da Silva. No final da semana passada, o Brasil anunciou uma nova boa notícia: uma redução de 11,8% da desflorestação em 2024, atingindo o valor mais baixo dos últimos 11 anos. A meta de acabar de vez com a destruição da floresta tropical no Brasil, prometida para 2030, está ainda longe, mas o Brasil e o mundo precisam de boas notícias como esta. Muito obrigado por ouvir o P24. Nós regressamos amanhã. Tenha um bom dia e uma boa semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.